Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estudos em FIIs. Vamos estudar aqui o relatório desse mês do Juro 11. Então, vamos repassar aqui os pontos centrais desse relatório. E a grande pergunta aqui é: dividend yield do segundo semestre vai cair, né? Quais são as motivações realmente que a gente tem visto nos fundos de infra que poderiam estar fazendo esse dividend yield cair no segundo semestre? Afinal de contas, o guidance já foi anunciado, então já está dada essa queda de rentabilidade no produto. Então, como sempre, né, a gente vai começar fazendo análise desse produto aqui, sempre os pontos mais relevantes do relatório, não é leitura de relatório, mas acaba sendo uma interpretação, uma conversa aqui mais próxima nossa, para a gente tentar entender os principais detalhes desse produto aqui. Então, a gente faz sempre esse balanço para ver como é que fechou, se o fundo gerou reserva ou se ele não gerou. Então, a gente teve um mês relativamente bom para o produto aqui, né? Então, o IMAB premiou para cima, né? A curva de juros durante esse mês aqui deu uma trégua, tá? Vocês vão ver que ele rentabilizou 1,5%, né? Uma rentabilidade muito boa. Então, ele gerou um equivalente a 1,57 ou 17% de dividend yield bastante interessante, dos quais ele repagou o que estava programado no guidance, né? Então, ele pagou 1,25, equivalente a 14% de dividend yield. E ainda sobrou uma rebarbinha aqui, né, para ele aumentar a reserva dele. Então vejo que a reserva no relatório anterior era 1,94 e aqui a gente já tem 2,26. Então ele conseguiu crescer a reserva dele, tá? A reserva hoje aqui já está mais robusta, está em 2,26. Então bacana, a gente viu esses principais pontos aqui. Com relação à taxa média dele, acho que não vale a pena conversar agora, porque ele está em questão de emissão, né, apropriando ainda os recursos da emissão. Então, como tem muito dinheiro em caixa, a taxa média aqui ela fica diluída pelo caixa, tá? Mas a gente sabe que tem um compromisso do guidance para um target de taxa média desse produto aqui, vamos rever qual é esse compromisso de target. Mas esse valor aqui de IPCA mais 7,3, ele é bastante transitório, tá? Ele vai subir, bem como essas durations aqui, então esses valores de referência do produto aqui, eles podem mudar ao longo do tempo. O produto vem negociando com bastante ágio, né? Pegou um ágio bom na cota aqui, quase R$ 111, né, ao fechamento do mês de maio, sob uma cota patrimonial de 102,26, tá? Então o produto segue negociando com ágio, produto bom, o mercado premia, né? Não tem como ser diferente, né? Aqui é o ponto central da discussão, galera. Aqui que eu queria gastar mais tempo com vocês aqui. Aqui estão os fatos mais relevantes. Primeiro, vamos começar pelo balanço do financeiro do mês aqui. Montei um esqueminha aqui para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender como que gerou esse 1,5, afinal de contas, né? Isso que é importante a gente entender. Então, o IPCA, ele contribuiu com 0,4, tá? O IPCA desse mês que se passou aqui. A gente sabe que esses produtos aqui são produtos de praticamente uma renda fixa, né? Então, a gente tem várias rendas fixas dentro de uma casca de renda variável, beleza? Mas tudo que afeta a renda fixa, afeta aqui. Então, primeiro, o que afeta a renda fixa? Quando você investe lá no Tesouro Direto, você está exposto, né, você compra um título IPCA mais 6, não é verdade? Aqui, nesse caso, não é nada diferente disso. Você está comprando uma debênture, né, IPCA mais algum carrego, né, que a gente viu aqui um carrego IPCA mais 7, IPCA mais 8. Enfim, o seu fator IPCA, o seu fator de base, o seu fator de base da curva aqui, ele contribuiu com 0,4, ou seja, correção monetária foi 0,4. O seu cupom de juros, né, ou seja, contribuiu com 0,5. Esse cupom de juros, né, é dado pelo pagamento das debêntures que estão caindo no caixa do fundo aqui. Então, somos dois juntos, já tem 0,9 de rentabilidade. Então, onde veio o restante, né, da rentabilidade? Então, o fundo nos relata aqui que 0,2% veio das componentes marcação e carrego de crédito. Então, opa, beleza, aqui já subiu mais um pouco aqui. E aqui a gente tem outros com 0,4%. O fundo não nos detalha realmente qual fator fez o ganho desse 0,4% aqui, mas o produtório aqui a gente tem 1,6. Se você desconta a taxa de administração, que foi o 0,1 aqui, a gente chega no 1,5% de rentabilidade ao mês. Então, de fato, foi uma rentabilidade boa. Aqui está da forma que o fundo nos demonstra, né, como é que foi esse 1,5, a mesma forma que a gente viu nessa imagem aqui. Então, 0,4 de IPCA mais 0,5 do carrego, aí tem a fator crédito aqui, carrego de crédito, mais 0,2. E aqui a gente tem, dentro dos demais fatores, né, o 0,4, que ele nos apresenta aqui. Então, o IMAB 5, ao qual ele é indexado, né, deu basicamente 1%. O restante do fator aqui foi gestão ativa do produto aqui, que está caracterizado nesse carrego de crédito e outros, tá? Descontando a taxa de performance, chegamos no 1,5. Então, beleza, foi um mês bom para o fundo, logicamente, né?
a gente percebe que ele performou até em requisito de geração, acabou performando até melhor que os demais FIINFRAs esse mês que se passou aqui. E agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre expectativas, né, galera? Qual que é a expectativa que o fundo nos passou? Realmente a expectativa pós-alocação vai ser uma expectativa de retorno de IPCA mais 7,9, tá? Então essa é a expectativa pós-alocação, e a gente vai ter essa situação aqui de um spread da carteira pós-oferta de 1,8, número de ativos 103 ativos. Então o carrego do fundo ele vai ficar bem interessante aqui. Ele vai convergir para um carrego bruto, né, de IPCA mais 7,9, que vai ficar basicamente similar a um CDI mais 2,2 ou um carrego líquido, né, IPCA mais 6,9, que seria equivalente a um CDI mais 1,2. Então, prêmio bastante interessante, um carrego de baseline de 11%, mais a gestão ativa, né? E aqui vemos para o guidance, né? Então aqui a gente vem finalmente para a questão do guidance. Saiu um novo guidance aqui e o guidance nos fala a questão da divulgação para o segundo semestre, um mínimo de R$ 1, né? Pelo menos R$ 1 em todos os casos, se as condições de mercado não se alterarem, né? Então, se não tiver nenhum fato extremamente relevante, a gente já tem um mínimo de R$ 1 aqui divulgado. Com isso, né? A gente pode conversar um pouco. Quanto seria esse R$ 1 aí? Então, o guidance de R$ 1 para o semestre número 2, né? Ao preço de mercado de quem compra hoje, ele seria um prêmio de um dividend yield de 10,8, tá? Esse seria o prêmio. Para quem comprou na emissão, já está com um dividend yield melhor, né? Porque pagou 105,54, foi isso, né? Então, para quem comprou na emissão, sai com um prêmio aqui de dividend yield 11,4%, tá? Para quem já tinha esse fundo, a um preço mais barato, logicamente o dividend yield é melhor, em considerar que esse guidance será de R$ 1 mínimo, considerando só o recebimento do mínimo, tá? Em depender dos fatores de mercado, logicamente aqui o fundo pode ou não, né, tá entregando até um pouco mais do que isso aí, em depender de gestão ativa e dos demais parâmetros que geram valor dentro desse produto aqui, ele pode ou não, né, tá premiando acima do guidance, mas já colocou o guidance mínimo, ou seja, já temos um baseline mínimo aí na faixa de 11% assegurado para esse produto aqui. Outros fatores, né, que levam a essa interpretação da capacidade de pagamento, por que que o fundo colocou um guidance mais baixo, né? Então, a gente conversa muito disso na área de membros, pessoal. Então, a gente investiga justamente o mercado inteiro de FIINFRAs, a gente investiga as curvas de cada produto aqui na área de membros e a gente faz várias análises, vários estudos interessantes. Então, por exemplo, a gente recém apresentou esse estudo aqui, onde a gente identificou cenários possíveis, né, para o mercado de infra. A gente identifica platôs e subidas, né, dos produtos, da VP dos produtos, e a gente consegue fazer uma leitura, né, de onde estamos no ciclo do mercado dos infras e qual seria o melhor cenário para a gente estar aportando aqui dentro dos infras. Então, quem tiver interesse em aprofundar conhecimento em infras, né, recomendo de fato a área de membros, está muito interessante, tá? Bom, veja, então a gente falou sobre os pontos centrais desse produto aqui, 40% do caixa dele ainda está para alocar, então é muito caixa, né, para ele fazer a alocação aqui. Ele se compromete a fazer essa alocação nos próximos 2 meses, tá? E aí, o fundo já tem na sua base 75 mil cotistas, se tornou realmente o maior FIINFRA aqui da nossa B3. Esses são os fatos mais relevantes da página de apresentação do relatório aqui. Agora, para fechar, vamos fazer mais uma olhadinha na carteira dele. Então, a carteira se encontra hoje com 79 emissores, tá? Ainda não teve nenhum movimento de compra relevante, o fundo está fazendo as movimentações agora. E também a parte setorial dele, vocês percebam aqui, a gente faz o acompanhamento mês a mês, né? Então, lembram, né? Ele fez aquela emissão lá, a primeira emissão dele, colocou todo o dinheiro em caixa aqui, foi uma emissão excelente, né? Em questão de 2 meses, ele conseguiu alocar todo o caixa aqui também. Março já estava com o caixa totalmente alocado, ele estava com essa configuração, bastante geração de energia, saneamento, telecom, né? Então, geração estava bem preponderante junto com saneamento. E aqui para o mês de maio, né, a gente já tem esse perfil aqui com 50% do caixa, logicamente o restante fica tudo diluído aqui, então não dá para fazer muita avaliação sobre setorial nesse momento. No setorial é o mesmo de antes, não mudou nada, só que ele está diluído pela proporção de caixa aqui. Então, mas a gente já sabe o guidance, né? Para quem não viu, assiste o vídeo da emissão desse produto aqui, a gente fez um vídeo bem detalhado, onde a gente coloca, né, os setoriais ao qual o fundo pretende alocar, né? Então, os setoriais estão bem interessantes, a taxa média também. E a expectativa no pós-emissão, a gente já falou sobre ela. Então, a expectativa no pós-emissão, basicamente, é essa aqui. É uma expectativa de retorno-alvo de IPCA mais 7,9, quase IPCA mais 8. E aqui estão os setores principais ao qual o fundo vai estar comprando, tá? A gente lançou um vídeo também fazendo algumas simulações de como é que vai ficar o portfólio
desse produto aqui no pós-emissão, vai ficar super interessante. Então, galera, o vídeo de hoje era isso, reflexão, né, sobre o juro, a gente deu uma olhada aqui em todos os pontos centrais do produto aqui, tem um fato aqui mais interessante também, um fato relevante para a gente falar aqui, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, foi sobre as operações lá no Rio Grande do Sul, né, acho que teve até uma pergunta aqui no canal, sobre a operação da Corsan, que era 5% de base aqui do produto, né, então essa operação ela foi afetada lá pela questão das enchentes, lá no Rio Grande do Sul, lá, e ele relata aqui que apesar disso, né, teve impactos na empresa, mas ela tem realmente um caixa bastante saudável, uma alavancagem bastante baixa, e ela faz parte do grupo controlador, que é a Egea, né, então realmente eles não enxergam aqui nenhuma abertura de spread significativa na debênture, abril teve um ligeiro aumento, 2,5 para 2,9, né, o mercado já precificou isso aqui, mas é um ligeiro aumento, assim, nada a se preocupar com essa debênture aqui, especificamente pelo que foi relatado aqui nesse mês, tá? Então era isso, galera, vídeo aí para nossa área pública aqui, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.